Olá! Sabe quando a gente lê uma história incrível na Bíblia, como a de Gideão, e pensa, como eu transformo isso num estudo prático, seja para mim ou para compartilhar com um grupo? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos usar a jornada do Gideão para construir, juntos, um método simples para a gente mergulhar em temas como identidade, chamado, coragem, tudo baseado só no que a Bíblia diz. Bora lá? E o nosso caminho hoje está bem desenhado. Primeiro, a gente precisa entender o contexto de Gideão, sabe? Onde ele estava. Depois, vamos ver a transformação dele em 3 partes. Primeiro, ele recebe uma nova identidade. Segundo, vem o chamado para sair do lugar seguro. E terceiro, a coragem para finalmente agir. No final, a gente amarra tudo num guia prático que vai servir para qualquer outro estudo. Para entender qualquer grande história de transformação, a gente precisa ser honesto sobre o ponto de partida. E no caso de Gideão, o ponto de partida era um lugar bem conhecido por muitos de nós. O medo. O medo que paralisava. Tenta imaginar a cena. O povo de Israel está sendo oprimido, roubado. E o Gideão, ele não é nenhum herói. Pelo contrário, ele está escondido, malhando trigo no lugar de pisar uva só para ninguém ver. É o retrato perfeito de alguém tentando proteger o pouquinho que tem, morrendo de medo. Essa imagem da paralisia que a insegurança causa é daqui que a nossa história começa. E é exatamente nesse cenário, no fundo do poço do medo, que a primeira grande virada acontece. Deus não chega dando uma ordem, mas sim com uma declaração. Uma frase que muda o jogo todo, que redefine quem Gideão era, uma nova identidade. Agora para pensar no absurdo que é essa cena. Gideão está se sentindo o menor da sua família, fraco, escondido, e a primeira coisa que ele ouve de Deus é homem valoroso. Deus não olha para o estado atual dele, mas para quem ele foi criado para ser. Essa declaração, ela é a base de tudo o que vai acontecer depois. E aqui está uma chave fundamental, sabe? A nossa identidade de verdade não é definida pelo que a gente sente ou pelas circunstâncias. Ela é definida pelo que Deus declara. E a força para viver isso, essa não vem da gente. Vem da promessa de que Ele está conosco. E agora o estudo vira pessoal. Essas perguntas são para a gente levar para casa. Em que áreas da vida o medo anda ditando as regras de quem nós somos? E talvez mais fundo ainda, quais são as verdades que Deus já falou a nosso respeito que a gente ainda luta para acreditar de verdade? E para deixar isso bem concreto, para um estudo em grupo, por exemplo, aqui vão 2 passos. Primeiro, uma ação prática. Tirar um tempo para declarar, talvez até escrever, o que a Bíblia diz que nós somos. E segundo, uma oração bem simples, pedir ajuda para viver a partir dessa nova identidade. Ok? A identidade foi estabelecida por Deus. O próximo passo é natural, o chamado para a ação. Deus não nos dá uma nova identidade para a gente continuar no mesmo esconderijo, né? Ele nos chama para fora. Vamos ver como isso acontece. A primeira reação de Gideão, claro, foi duvidar. Ele basicamente perguntou, mas como que eu vou fazer isso? E a resposta de Deus é sensacional. Ele não lista as qualidades de Gideão. Ele simplesmente promete, eu estarei com você. A garantia da vitória não era Gideão, mas sim quem estava com ele. Isso mostra um princípio poderoso. O chamado de Deus quase sempre nos empurra para fora da nossa zona de conforto. A capacidade para enfrentar o que parece impossível não vem de nós, mas da presença dele. O convite é sempre para a gente dar aquele primeiro passo, mesmo com o joelho tremendo de fraqueza. E de novo, vamos trazer para a nossa realidade. Que passos de fé Deus pode estar pedindo para a gente dar hoje? Pode ser começar um projeto novo, ter aquela conversa difícil, o que a gente tem adiado por medo ou por se sentir incapaz. E os passos práticos aqui são bem diretos. Primeiro, identificar essa área onde a gente tem se escondido e decidir, com um passo concreto, sair dela. E segundo, orar por coragem, lembrando sempre que a nossa força vem da presença de Deus. Então vamos lá, temos a identidade declarada e o chamado para sair. A última parte do nosso quebra-cabeça é a força divina para viver tudo isso. É aqui que identidade e chamado se encontram e viram ação, movida pelo Espírito Santo. Esse momento é decisivo. Depois de toda dúvida, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. A imagem é como se ele vestisse uma roupa de poder. E qual a primeira coisa que ele faz? Toca a trombeta, um sinal de batalha. A coragem não brotou de dentro dele, ela veio de cima. E a estratégia de Gideão, reduzir o exército para 300 homens com tochas e trompetas. Parece loucura, mas isso ensina algo gigante. Deus não precisa de números ou de força humana. Ele precisa de corações disponíveis. O verdadeiro impacto não vem da gente, mas do poder do Espírito agindo através de nós.
E isso nos leva a perguntas ainda maiores. Será que estamos vivendo o propósito para qual fomos criados? Como a gente pode se encaixar no que Deus está fazendo hoje na nossa geração e fazer a diferença? Então, os passos finais são claros. Primeiro, identificar ativamente onde Deus está nos chamando para avançar e confiar que Ele vai dar a força. E, o mais importante, orar. Pedir que o Espírito Santo nos revista com seu poder para a gente viver nosso propósito com ousadia. E no final das contas, o que a gente construiu aqui não foi só um estudo sobre Gideão. A gente montou um modelo, uma estrutura que pode ser usada de novo e de novo para qualquer estudo bíblico que a gente queira preparar. É um roteiro de 3 partes, bem simples. Primeiro, entender o contexto, o porquê da história. Segundo, desenvolver a aplicação, o como isso se encaixa na nossa vida hoje, com perguntas e ações práticas. E terceiro, finalizar com oração, lembrando com quem a gente caminha. É uma estrutura perfeita para guiar uma boa conversa em um grupo pequeno. E para a gente fechar, fica uma última provocação. A história de Gideão deixa claro: Deus provê tudo. A identidade, o chamado e a coragem. A nossa parte é só responder, com fé. Então, a pergunta que fica é: qual é o primeiro passo de fé, mesmo que seja pequeno, que precisa ser dado hoje?